Glória a Deus. Irmãos e irmãs, vamos à mensagem do Senhor, a palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Do 1 ao 11 que nós vamos ver. Quem puder, por favor, se coloque de pé em nome de Jesus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: O Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, outros cortaram os ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Amém? Queria tomar aqui também um pedacinho do Evangelho de Lucas, capítulo 19. Ele trata exatamente do mesmo texto. Só que Lucas traz algo que Mateus não registrou. O doutor Lucas. Lucas 19, versículo 38. Diziam: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. E alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Pode se assentar, meu irmão. Pode se assentar, irmã. Bom, hoje, primeiro domingo de abril, é também um domingo, nós iniciamos a celebração da Páscoa, né? Hoje é conhecido no calendário cristão. Algumas igrejas seguem, outras não. Isso não é mandatário, não é obrigatório, mas é fato que dentro do histórico da salvação, e isso é importante. Relembrar a história da salvação é importante, né? A Páscoa é um momento muito especial da vida do povo de Deus de modo em geral. Relembrando aqui, rapidamente, que as origens da Páscoa estão lá no Antigo Testamento, né? A origem da Páscoa está lá no livro do Êxodo, e a palavra Páscoa significa passagem, né? Do hebraico lá, o Pessah, passagem, é um momento, né? É um marco fundante da história do povo liberto, quando o povo sai da escravidão do Egito e vai viver a liberdade com Deus, agora na busca de uma nova terra, né? E Cristo, ele representa espiritualmente a nossa nova Páscoa. Se lá no Êxodo a Páscoa representava a saída do Egito, a saída daquele regime de
escravidão, ainda que, né, os teólogos era uma corvéia, não era bem uma escravidão, mas era um sistema opressor, sim, e era algo análogo a uma escravidão. Sem dúvida que era muito próximo de uma escravidão. Já em Cristo, a Páscoa simboliza a passagem do pecado para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, né? Da condenação eterna para a bem-aventurança eterna. Essa é a Páscoa de Jesus Cristo. Essa é o sentido mais pleno que a Páscoa pode ter. Essa é a Páscoa que Deus ensejou para todas as pessoas na terra. Essa é a Páscoa que Deus quer para nós. Amém? Nós já temos uma Páscoa, nós já temos uma passagem, nós já temos uma travessia, nós estamos nessa travessia. Quantos estão na travessia com o Senhor aí, dão glória a Deus? Nós estamos na travessia. Amém, irmãos? Nós também estamos rumo a Jerusalém, a terra da promessa. E esse texto aqui, ele já marca nos momentos finais, a entrada de Jesus em Jerusalém, e dali Jesus não sairia vivo mais, humanamente falando, né? Ele ressuscitaria depois de 3 dias, mas Mateus 21, Lucas 19, Marcos capítulo 13, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, Marcos 11 e também João 12, são os evangelhos, né? Os chamados sinóticos são 3, Mateus, Marcos, Lucas. João não é um evangelho que traz as mesmas narrativas, mas curiosamente, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é registrada pelos 4 evangelistas, né? Esse é um texto registrado pelos 4 evangelistas. Isso é uma curiosidade interessante, né? E nesse texto, irmãos, nessa mensagem, eu quero explorar, claro, o Espírito Santo, lendo o texto, o Espírito Santo me trouxe essas coisas na mente. E por isso eu estou intitulando essa mensagem Coisas que só discípulos fazem. Eu vou repetir. Coisas que só discípulos fazem. Eu gostaria que a igreja repetisse agora. Coisas. Amém. Coisas que só discípulos fazem. Nós vamos ver aqui nesse texto. Então, a primeira coisa que me saltou aos olhos, o Espírito Santo me fez enxergar aqui, está exatamente no versículo 1. Quando Jesus declara: e quando se aproximaram de Jerusalém, Jesus enviou 2 discípulos. Jesus estava no momento de preparação para entrar naquela cidade e aquilo se tornaria marcos na história. Aquilo seria um ato profético. Nós vamos falar disso aqui mais à frente. E nesse momento de preparação, Jesus, ele precisava de alguém para cumprir uma ordem dele. E quem é que ele envia? 2. 2 o quê? Jesus envia 2 discípulos. Aí alguém pode dizer, mas o que isso acrescenta? O que isso tem de tão relevante? O ministério de Jesus foi um ministério marcado por muitas pessoas que estiveram ao redor dele. Simpatizantes, né? Nós podemos falar de pessoas que foram instrumento em algum momento, diz das mulheres que cooperavam com o ministério de Jesus, mulheres que sustentavam, que apoiavam financeiramente o ministério de Jesus. Elas exerceram algo importante, exerceram, mas elas não estavam ali seguindo Jesus constantemente, continuamente. Não é? A Bíblia vai citar mais um pouco para frente, até dentro da questão dessa história da crucificação, Jesus.
O homem que carregou a cruz, Simão Cirineu. Glória, obrigado. Simão Cirineu, estava com o nome do homem aqui, me fugiu. Simão Cirineu. Foi importante naquele momento. Mas Simão Cirineu era um discípulo? Simão Cirineu não era discípulo. Tá? Para quem não tem aquele conhecimento mais profundo das Escrituras, Simão Cirineu, um camarada, estava passando ali na hora. Ele estava passando ali na hora. O que está acontecendo aí? Aí o soldado romano viu, vem cá você aí, vem cá você. Vai ajudar ele a carregar. Jesus já tinha caído, já tinha se ralado, machucado. Segura aí. Mas voltando aqui para o texto, irmão, senão a gente vai longe. Né? Vai longe. Voltando aqui para o texto, Jesus, ele manda 2 discípulos, porque discípulos eram pessoas que andavam com ele. E esse é o ponto que nós queremos fazer, toda uma diferenciação. Discípulos eram os 12 que largaram tudo para andar com ele. Então, na hora de enviar, quando Jesus tem algo importante a fazer, quem que ele vai enviar? Ele vai enviar discípulos. Discípulos. Não é simpatizantes, não é pessoa que simplesmente está ali, passando, né? Que, na verdade, nem foi Jesus que chamou o Simão Cirineu para carregar a cruz. Foi os romanos, o soldado romano que o escolheu, ele falou, vai. E o Simão Cirineu não tinha escolha, porque se ele não fosse, ele seria preso, poderia ser açoitado e até morto, por negar algo a uma autoridade romana. Segunda coisa aqui, versículo 2, é o desdobramento aqui do envio. Jesus vai dar a ordem. Qual é a ordem? Soltar e levar a jumenta e o jumentinho até Jesus, conforme o relato aqui de Mateus. Né? Jesus dá a ordem, soltar e levar o jumentinho. E aí eu fiquei pensando a respeito dessa questão, porque Jesus, ele não ordena os discípulos a irem até o dono, dizendo assim, oh, bom dia, tudo bem com o senhor? Eu sou discípulo de Jesus e eu gostaria de informá-lo que ele está pedindo o senhor liberar aí o seu jumento e a jumentinha para que ele possa montar e entrar na cidade de Jerusalém. O texto mostra isso? Jesus diz para os discípulos ir aonde? Direto nos animais. Dando todo o sinal, aí eu quero crer assim, né? De onisciência aqui, os traços da onisciência de Jesus. Né? Ele já sabia exatamente onde tinha o animal. E ele manda os discípulos no lugar exato e manda os discípulos ir direto lá e soltar os animais. E fala, se alguém disser alguma coisa, você diz, o Senhor vai precisar deles. Mateus não registra isso, mas Lucas registra que o dono do jumento interpela os discípulos. Não é? Mas o que chama a atenção? É que, exatamente pelo fato de Jesus falar para os discípulos, vai direto no jumento, isso era uma coisa que ia demandar o que deles, da parte deles? Fé e ousadia. Fé e ousadia. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu imagino que se Jesus tivesse dito isso para mim, eu no primeiro momento ia questionar com ele, falar, Senhor, mas chegar e ir soltando o jumento? Eu não teria que pedir para o dono do jumento? Ou na melhor das hipóteses, naquele dia, eu estou com a minha fé lá em cima. E eu não vou questionar Jesus não, mas no meio do caminho, você vai pensando, e se o dono do jumento vier? Se ele for um cara bravo, se ele for violento. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Hã? Por isso, é que muitas vezes ser discípulo de Jesus é algo que requer fé e requer ousadia. Ele mandou, vai, Senhor, eu vou em teu nome. Aquele princípio que nós aprendemos com Davi lá. Ele não olhou o tamanho do sujeito, ele sabia quem era Deus. Ele disse assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Fé e ousadia. Eu falar, Deus
como que nós realmente, ser discípulo é ser revestido de fé e de ousadia para cumprir as ordens do Senhor. Precisamos ter uma fé alicerçada na messianidade de Jesus. Eu registrei isso aqui. Eu estou a serviço do Messias. Eu estou a serviço do Cristo. Eu estou a serviço daquele que é o Senhor, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Aqueles discípulos precisavam realmente estar imbuídos dessa certeza, da fé na soberania de Deus. E naquele momento, irmãos, naquele momento, diante daquela pessoa que é Jesus, eles entenderam que aquele jumento não era daquele homem, aquele jumento era do Filho de Deus, porque Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Olha que perspectiva a questão do discipulado nos proporciona. Não é? A ordem para soltar, e quem sabe era exatamente isso que Jesus estava querendo forjar naqueles discípulos e também deixar para gerações futuras de discípulos. Quer ser meu discípulo? Tem que ter fé. Tem que ter ousadia. Tem que viver em ousadia na minha presença. E eu peço, meu Deus, me dê ousadia, Senhor. Levanta a sua mão direita e fala, Senhor, eu quero ser discípulo. Me dê ousadia. E me dê fé. Amém. Versículo 6. Nós encontramos a seguinte frase aqui nessa tradução que eu li. Tendo feito como lhes havia ordenado. Olha que força tem essa palavra. Tendo feito como Jesus lhes havia ordenado. Vamos lembrar aqui que o tema da mensagem é coisas que só discípulos fazem. Só discípulo faz como Jesus ordena. Irmãos, hoje é dia de celebrar a ceia, não é isso? Amém? Não é verdade? Quem ordenou a ceia? Jesus. Olha a força de uma submissão ao Cristo. Nós louvamos a Deus. Geração após geração tem guardado. E isso chegou até nós. Hoje nós temos consciência do símbolo da Santa Ceia por causa da obediência a uma ordem. Discípulos cumprem ordens. Discípulos cumprem ordens. Membros religiosos questionam, mas discípulos cumprem ordens. E aqui é inevitável nós não meditarmos a respeito disso. De que ao redor de Jesus pode ter muita gente. Mas Jesus vai conhecer como seguidor dele, como discípulo, aquele que obedece. Jesus diz, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Evangelho de João, capítulo 15. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Glória a Deus. Discípulo faz o que seu Senhor ordena. Discípulo não inventa. Discípulo não concorre. O Espírito Santo falou isso no meu coração. Discípulo não concorre com o Senhor. Nós podemos até ter os nossos debates entre nós. Mas a criatura não contende com o seu Criador. Frase do profeta Isaías. Que vem até em tom de crítica. Quem são vocês para achar que pode questionar? Não sendo temor, né? Um espírito de temor, mas não de uma forma afrontosa. Não com aquele desejo, com aquele ensejo de se colocar no mesmo nível de Deus. Nunca. Nunca. Então, tem coisa que só discípulo faz, que é cumprir a ordem, tendo feito como Jesus lhes havia ordenado. Agora, irmãos, no versículo 7, nós vamos encontrar algo assim que está envolto assim, uma certa simbologia, mas que também tem uma mensagem muito forte. Versículo 7 está escrito assim,
Depois, né, que eles já haviam cumprido a primeira parte, que eles trouxeram o jumento, eles tiveram sucesso, tiveram êxito. E aqui uma coisa importante, né? Isso não está no script aqui. Mas uma coisa importante, que aquele que cumpre ordem é abençoado. Se eu não te ouvir, não prospero. Se eu te ouvir, eu prospero. A irmã acabou de cantar aqui. Não é? Então eles tiveram êxito. E quando eles já estavam com o jumento, diz aqui a palavra, versículo 7. Puseram em cima as suas capas. Tudo bem. Botaram a capa para Jesus não sentar direto no couro, no lombo do animal, no pelo do animal. Isso poderia ser a resposta mais imediata, mais racional. Mas quando a gente toma conhecimento que a palavra capa na Bíblia, ela tem um simbolismo, ela tem um significado. Tem um biblista chamado Juan Matteo, é um biblista italiano. Ele escreveu um livro, um comentário sobre os símbolos da Bíblia. E a capa, ela tem um significado muito forte na Bíblia. Preste bem atenção nisso. Capa, ela pode figuradamente representar, sabe o quê? A alma do homem. Lembra daquela história da cura do cego Bartimeu? Ele começa a clamar, e quando Jesus vai dar atenção para ele, Marcos registra isso, e tendo lançado de si a sua capa, ele foi até Jesus. Isso tem um significado. Não é? A capa significa a alma do homem. Então ela pode representar a sede das nossas vontades. Elas podem representar os nossos sentimentos. Eles podem representar as nossas ideias. Daí você já entendeu o que colocar a capa para Jesus sentar-se em cima pode significar? De permitir realmente, olha, tem coisa que só discípulo faz. E só discípulo permite que Jesus possa ser plenamente Senhor da sua alma. Que Jesus possa sentar-se em cima, permitir Jesus sentar em cima das nossas vontades. Jesus sentar em cima dos nossos sentimentos muitas vezes falhos, das nossas mágoas, deixar Jesus sentar em cima do ódio, deixar Jesus sentar em cima das nossas ideias, de achar que nós podemos, de achar que nós temos controle de todas as coisas. Só discípulo deixa Jesus realmente ser Senhor, se assentar sobre as nossas capas, se realmente inserir de completo sobre as nossas vidas. Eu creio que esse é um dos grandes desafios que o discipulado traz. Isso talvez seja algo que faça muitas pessoas se afastarem. Tem muita gente que não quer nem saber de Jesus. Tem gente que não quer ouvir falar de Jesus. Tem gente que tem asco do nome Jesus. É como lá em Apocalipse diz, né? Esses são os frios. São os frios. É interessante que, pegando essa figura, essa imagem lá do Apocalipse, Jesus disse assim: quiseras fosse frio ou quente, mas porque é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que é o morno? É aquele que não é nem quente e que não é frio. É aquele que às vezes tem uma religiosidade superficial, mas que ainda não permitiu Jesus realmente ser Senhor de tudo em sua vida. E o discipulado é um chamado para permitirmos que Jesus seja Senhor de tudo em nossas vidas. É realmente, lançar de si a capa, colocar a capa no jumento e falar: Senhor, pode sentar em cima. Senhor, eu estou entregando tudo. Senhor, eu estou absolutamente reconhecendo o teu senhorio. Mestre,
Lembrando aqui a letra da música do Grupo Prisma. Mestre, quero ser um discípulo teu. Talvez a minha vida não seja o que tu queres, talvez ainda esteja de ti distanciado. No entanto, ao ouvir o teu chamado, pensei em ser aquilo que tu queres que eu seja. Isso é ser discípulo. Lançar de si acaba. Tem muita gente que às vezes ele se aproxima de Deus, ele frequenta culto, ele participa de ministério, às vezes lidera ministério, eu vou ser mais radical ainda. Ele pode até pastorear a igreja, mas Jesus ainda não é plenamente Senhor de sua vida. Ele ainda não colocou a capa em cima do jumento e falou: Senhor, senta sobre a minha capa. Nós precisamos considerar isso, irmãos. Pedir: Senhor, senta sobre a capa. Isso é coisa que só discípulo faz. Ou só alguém que pretende ser discípulo de fato faz. Né? Versículo 8 e versículo 9. E a maior parte da multidão, diz aqui, não todos, estendeu as suas capas no caminho. Versículo 8. E clamavam: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Um monte de gente colocando as capas. Hein? Mas será que aquele pessoal realmente sabia o que eles estavam fazendo? Entre esses que estavam louvando e engrandecendo o nome do Senhor, estavam os discípulos. É que, lendo o texto, me chamou a atenção o relato de Lucas a respeito disso. Por quê? Porque Lucas registra o seguinte: Lucas registra algo que Mateus não registrou. Lucas 19, versículo, eu vou pegar do 36. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho, e quando Jesus aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou com muita alegria a louvar em alta voz por todos os milagres que tinham visto e diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Olha só, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Eu imagino que naquela hora, preste bem atenção nisso aqui, quando Jesus já estava sobre um jumento, que o jumentinho já estava dando os primeiros passos para entrar na cidade, para passar pela porta da cidade de Jerusalém. E os discípulos começam. Glórias àquele que nós testemunhamos, fez paralíticos andarem, hosana nas alturas. Glórias àquele que fez mortos ressuscitarem. Nossos olhos viram. Oh, esse que está sobre esse jumento, esse que nós cremos, a esperança de Israel, fez mortos ressuscitarem, fez paralíticos andarem, fez cegos enxergarem. Esse homem restaurou a dignidade de muitos que estavam cativos por forças demoníacas. Esse homem pôde reintegrar um homem, a sua família, a voltar a ser um chefe de família, de sair de cemitério, de ficar se cortando, para poder agora estar dentro da sua casa. E alguém dizer ali: esse homem curou a minha filha. E Pedro dizer: ele curou a minha sogra. Aleluia. E aquilo foi inflamando. E diz que uma grande multidão, não todos, mas uma grande multidão começa a dizer: hosana nas alturas. Porque só discípulos podem falar das grandezas de Deus, só quem anda com Jesus. É só quem está perto dele, só quem realmente está junto dele, aos pés dele, ouvindo dele, aprendendo dele, conhecendo o seu poder, orando, comungando com ele. Esses vão vivenciar para também testemunhar e dizer: eu tenho experiência com ele. Hosana nas alturas, esse é o verdadeiro Cristo, esse é o verdadeiro Messias. É verdade o que diz as escrituras: ele salva, ele cura, ele liberta. Ele fez isso na minha vida. Ele fez isso na minha casa. Eu também vi mortos ressuscitarem. Ele vai dizer: eu particularmente nunca vi ninguém
fisicamente morto ressuscitar. Mas eu já vi pessoas que espiritualmente, sabe aquela pessoa que você olha e você fala, esse aí é do diabo, esse daí é do inferno, coitado. E mais tarde você saber que essa pessoa está lá, louvando a Deus, pregando, virou pregador, virou um anunciador. Eu conheço um que era bandido, que chutava, que jogava bola, ele jogava um futebol e a bola era a cabeça de adversário de facção rival. Hoje ele é um pregador do evangelho. Isso é morto que ressuscitou. Bandido bom é bandido convertido. É ex-bandido. E Jesus pode fazer isso. Amém? Hosana nas alturas. Vamos fazer um coro aqui? Hosana nas alturas. Glória. Aleluia. Ele vive. Ele reina. Ele salva. Ele cura. Ele liberta. Eu sou fruto disso. Hosana. Aleluia. E glórias a Deus. Aqui a glória, Jesus. Grande é o Senhor. Glórias ao Senhor. A multidão de discípulos é quem puxa o coro. Os discípulos entram louvando. Eles inflamam a multidão. Eles reconhecem a realeza, conforme 2 Reis, capítulo 9, versículo 13. A entrada do jumentinho, uma explicação rápida a respeito desse tema aqui. A origem histórica de entrar na cidade do jumentinho está lá no Antigo Testamento. Muito embora muitos biblistas digam que essa tradição provavelmente deve ter se perdido, porque essa é uma tradição semítica, judaica, e os governantes do povo, depois do exílio, na sua grande maioria, eram de origem pagã, né? Greco-romana, eram os puxa-saco, ou então até mesmo aqueles que eram judeus, mas eram vassalos dos romanos. Então, eles não cultivavam esses ritos. Jesus está restaurando aqui esse simbolismo, irmãos. Mas por quê? Porque isso havia sido profetizado. Nós vamos entrar nesse aspecto também. Aqui a palavra vai nos mostrar, versículo 39 do capítulo 19 de Lucas, que alguns fariseus disseram a Jesus: repreenda os seus discípulos. Vamos entrar numa coisa muito importante aqui, irmãos. Os fariseus diziam: repreenda os seus discípulos. Por isso eu disse que na maior parte da multidão uns clamavam, mas nem todos estavam ali, nem todos estavam no mesmo espírito, nem todos reconheciam a messianidade de Jesus. A fé, como diz o apóstolo Paulo, a fé não era de todos. E como hoje, a fé não é de todos. A fé não é de todos. E, infelizmente, até dentro da igreja, a fé não é de todos. Então, como os fariseus arrogantes dos tempos de Jesus, ainda existem muitos hoje. E muitos querem silenciar os discípulos de Cristo. Repreenda os teus discípulos. E muitos querem silenciar os discípulos de Cristo. Os mesmos que não creem em Jesus querem desqualificar os seus seguidores, chamar de fanáticos e chamar de alienados. Os fariseus modernos querem fazer isso. Se você é uma pessoa voltada para Deus, se você busca ter uma disciplina na sua vida de oração, de orar, de ter uma devocional, de entender que é importante, numa quinta-feira, nós temos um culto de oração, de libertação na igreja. Eu sei que é uma oportunidade de fortalecimento espiritual. Eu posso ser um instrumento, um canal de bênção na igreja. Vou participar desse culto. Domingo é dia de escola dominical, vou lá aprender. Aliás, ontem nós tivemos um encontro maravilhoso.
formação da escola dominical, reforçando a importância da escola dominical, reforçando a importância desse espaço para a gente aprimorar o nosso conhecimento na presença de Deus. Nós estamos aqui trabalhando a respeito de igreja, missão e ação do Espírito Santo, procurando falar a respeito da importância de elementos que mantenham o fogo aceso, a chama acesa do avivamento em nossas vidas, não é? De falar, à noite vou celebrar o meu Deus, culto de louvor e adoração, é tempo de adorar e celebrar. Aí você fala, você participa de tudo isso, eu tenho para que isso, rapaz? Você é fanático, não precisa disso não. Esses são como os fariseus que repreendam os seus discípulos. Para religioso isso não faz muita diferença mesmo, não, mas o discípulo faz questão. O discípulo não perde uma oportunidade para poder estar aos pés do seu Senhor e aprender alguma coisa com ele. Discípulo é outra conversa, discípulo é outro nível. E nós precisamos estar atentos, irmãos, a isso, porque ao longo da semana estivemos orando exatamente a respeito disso. De pedir a Deus misericórdia por conta do tal espírito de apostasia. E esse espírito de apostasia tem visitado a terra. Muitos estão se esfriando na fé. Muitas pessoas estão perdendo a perspectiva do amanhã de Deus, do futuro de Deus. Nós estávamos orando sobre isso aqui. Há um futuro de Deus, há um amanhã de Deus. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é terreno, o plano de Deus não mudou. Deus não mudou o plano. Os questionamentos dos homens não anulam o fato de que a terra sofrerá um juízo e de que ela sofrerá também uma benéfica transformação. Hoje de tarde eu estava falando com as minhas filhas, eu estava lá numa videochamada, e eu estava falando exatamente isso com elas. Estávamos agradecendo a Deus. Eu não tenho como não ver Deus no que Ele tem feito na vida da minha família, das minhas 2 filhas estarem na mesma cidade, fazendo, claro, cursos diferentes, mas estão morando juntas, e o custo que eu tinha de moradia agora diminuiu, porque as 2 estão morando numa república lá, é mais barata, as 2 estão morando no mesmo quarto, não ia conseguir no outro. Conseguimos isso. E a Rafaela teve uma formação de ensino médio, De ensino médio muito conturbado. O negócio foi complicado. E a gente até estava, de certa maneira, assim, se preparando para ela não conseguir passar esse ano, 2025. Porque a base que ela teve foi muito, muito rasa. E a gente sabe que para passar em Enem tem que ter uma nota legal. E ela não conseguiu aquele notão. E graças a Deus seja a glória, mas eu tenho filhas inteligentes, graças a Deus. Puxaram a mãe, glória a Deus. E as 2 estão lá. Mas eu falei para elas, filhas, em tudo isso nós temos que reconhecer, Deus trabalhou e tem trabalhado para vocês estarem aí. E cada mês que elas estão ali, irmãos, é pela fé. Mas eu disse, se firmem no Senhor, porque a fisioterapia vai ficar em algum momento do tempo. O curso de letras, o inglês, o espanhol, vai ficar em algum lugar no tempo também. Sucesso, minhas filhas, é estar lá na Nova Jerusalém, no novo reino. E aí eu disse para ela, assim, eu estou bastante influenciado pelo capítulo 22 de Apocalipse. Eu estudei Apocalipse, estudei quase 1 ano de Apocalipse com a igreja de Barra Mansa na pandemia, Porque estava um negócio de estudar Apocalipse e o pessoal, cada dia chegava com um negócio no meu ouvido, falei, misericórdia. Eu falei, eu vou ter que estudar Apocalipse com a igreja, porque é tanta porcaria, desculpa o tema aqui, que essa gente fica ouvindo. Eu falei, se quer ouvir heresia, vai ouvir da minha parte, que sou o seu pastor. Mas eu procurei caprichar, irmãos. Mas, vamos lá. Apocalipse 22,
ele traz uma perspectiva muito forte de que o novo céu e a nova terra vai ser aqui. Ó. A terra vai ser completamente renovada, a terra vai ser completamente restaurada. Deus vai fazer um planeta novo, Deus vai fazer tudo novo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Melhor ainda do que era no Jardim do Éden. A Bíblia diz que o Jardim do Éden vai descer. Apocalipse 22 diz que o Éden vai descer. Deus está preparando algo lindo, maravilhoso. E aí eu fico pensando, irmãos, vamos dar uma viajada aqui. Deixa eu dar uma viajada aqui, em nome de Jesus. Hein? Essa rua, a Rua Carolina Amado, não vai ser mais Carolina Amado, né? Ela vai ter outra. Mas a gente está aqui, ó, Rio de Janeiro, a cidade linda, maravilhosa. Você pode andar que hora, o que for, irmão. Você vai andar, você vai flutuar, você vai ter um novo corpo, você não vai ser velho mais. Eu estou fazendo 53, eu já estou preocupado, porque o tempo passa rápido. Daqui 7 anos eu já vou poder entrar na fila de idosos, aleluia. Mas nós vamos ficar no... Tá rindo? Você que riu, não? Não, eu vi alguém rindo aí, eu falei, só talvez vai chegar também. Vi não, que eu ria lá atrás, mas agora estou preocupado. Mas é isso, irmão, falando sério aqui. Nós vamos dar a volta por cima de uma forma espetacular, irmãos. Amém? Isso é a nossa esperança, irmãos. Eu creio nisso, eu creio piamente nisso, a cada dia que passa. As evidências do que está escrito lá na profecia é verdadeiro. É verdadeiro. Por isso nós precisamos tomar cuidado com os fariseus, com aqueles que querem a repreensão dos discípulos. Aqueles que querem atrapalhar a caminhada dos discípulos, chamar de fanático, em nome de Jesus, irmão. Nós precisamos ter muito claro, isso é uma coisa importante aqui, desculpe me deter nisso, mas é muito importante. A gente saber diferenciar ser fiel, ser devotado de ser fanático. Nós precisamos entender assim, existe fanatismo? Existe. Existe sim fanatismo. E aí é importante nós entendermos o seguinte, quando qualquer coisa ocupa o teu tempo, que você já não vê mais nada ao seu redor, você não vê mais nada ao seu redor, você só se dedica àquilo, aquilo é fanatismo. O fanatismo é aquilo que faz você ser negligente com as suas obrigações como pai, como marido, ou como estudante, tá certo? E tem muita gente que critica alguém que tem uma prática devocional, de alguém que tem compromisso com as agendas da sua congregação, mas ele não critica os fanáticos que passam madrugadas inteiras. Isso ninguém chama de fanático. O camarada fica uma madrugada inteira jogando. O camarada fica uma madrugada inteira. Jogo eletrônico, né? Às vezes, em rede social, isso não é fanatismo. Não chamam isso de fanatismo. Camarada, às vezes, fica lá um tempo todo, seguindo, né? Curtindo coisa lá de seguidor, que não sei o quê. Aí o seguidor, o camarada, o influencer lá da internet, não chama as pessoas que ficam ali se dedicando a ele de tempo integral de fanático. Mas quando é para servir a Jesus, aí é chamado de fanático. Minha mãe. Seja um discípulo dedicado ao Senhor. Mas aí, né, como é importante a gente fazer o contrabalanço, irmão, seja um bom pai, você que é pai, seja bom pai. Seja bom pai. Ah, mas eu estou orando. Às vezes teu filho precisa de uma conversa. Ore pelo seu filho, mas converse com ele também. Faça o que você tem que fazer. Cumpra com as suas obrigações. Porque ser cristão e ser discípulo é ter disciplina também com as suas coisas. Amém, irmãos? E aí você pode falar para uma pessoa, por que você está me chamando de fanático? Minhas contas estão em dia. E de repente você pode até mandar uma para ele a situação. Minhas contas estão em dia. Eu não falto o meu trabalho.
Eu tenho tempo para minha família. Eu não sou fanático, não. Eu amo e temo ao meu Senhor. Quantos podem dar um aval para o que o pastor está falando aqui no nome de Jesus? Amém? Em nome de Jesus. Então não deixe ninguém colocar na tua cabeça que o fato de você ser comprometido com as coisas de Deus faz de você um fanático. É o que os fariseus, esses fanáticos estão gritando, você nem é Messias, não, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles tinham inveja, estavam ali, todo mundo irritado. Por conta da presença vai usar um tempo pessoal, né? Jesus estava causando ali. Baixa a bola. O inferno não quer isso. Eles querem exatamente pensando, deixa eu cumprir aqui minha obrigaçãozinha religiosa. Eu já fui na igreja de manhã, não preciso ir de noite. Depende. Você é discípulo? Você fez compromisso com o Senhor? E aí lembrar, irmão, só antes de passar qualquer coisa, eu tenho que falar isso. A igreja, ela ainda é herdeira do espírito e da tradição bíblica. Por isso que eu posso falar de tradição. Esse dia nós mandamos um estudo aí sobre tradição, na escola dominical, falando sobre tradição. E uma coisa que Deus, quando criou o mundo, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia ele fez o quê? Ele descansou. E ele chamou esse dia de descanso de Shabat, ou sábado. Vai falar, mas nós cristãos não seguimos a lei, mas o espírito do tempo sabático, ele ainda permanece. E o domingo, a palavra domingo lá do latim significa exatamente o quê? Domini, dia do Senhor. A palavra domini do latim significa Senhor. Domingo é o dia do Senhor. É o nosso dia sabático, é o nosso tempo sabático. Então, o homem precisa ter um tempo sabático, é um tempo com Deus. É o tempo dele voltar à fonte, dele não se achar autossuficiente, não se achar melhor. Né? Amém ou não? Amém? Amém. Amém sim, não é palavra minha não, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Deus busca adoradores. Seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Eu sempre gosto de citar esse versículo. 1 Crônicas 16, versículo 9. Depois você analisa o contexto para você ver o que está por trás dessa frase lá. Não vou falar aqui não, senão eu vou ter que pregar em cima disso. Caminhando aqui, irmãos, já vou encerrar. Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Aí nós entramos no que Lucas escreveu aqui também. Lucas 19, 40. Irmãos, Deus falou uns negócios fortes demais aqui. Se esses não clamarem as pedras, eu fiquei um tempão pensando, meditando. Falei, Deus, o que isso significa? O que isso significa? Li. Aí eu achei um comentário de John Wesley sobre esse versículo. Ele escreveu o seguinte: Deus levantaria instrumentos ainda mais inusitados para declarar seu louvor, pois o poder de Deus não retornará vazio. Falei, glória a Deus por isso. Mas eu quero mais, eu quero saber mais. Noé estava certo. Mas o que o Espírito colocou no meu coração, olha, se estes não clamarem, foi a resposta que Jesus deu aos fariseus. Ele está dizendo o seguinte: primeiro, Deus não é refém dos homens. Tá isso aí. Deus não é refém dos homens. Deus não depende do homem. Se estes não clamarem, as pedras clamarão. Deus criou o mundo do nada. Deus criou o mundo do nada. E quando Deus criou a primeira criação do mundo, foi o homem? Foi? Não. Não foi o homem o primeiro ser criado por Deus. Deus criou o mundo do nada. E é importante, uma coisa importante, irmãos, que a palavra de Deus mesmo nos coloca, que antes que Deus formou o homem do pó da terra,
Antes que a humanidade existisse, as rochas já haviam sido estabelecidas. Já havia terra e não existia homem. Então para Deus não depende do homem para ser adorado. A criação adora a Deus. Seres celestiais adoram a Deus. E mais, irmão, olha só o que mais Deus falou no meu coração. Que glorificar a Deus é um grande privilégio para os homens. Mas o contrário não é verdade. O contrário não é verdade. Não é nenhum privilégio para Deus ser glorificado pelos homens. E eu vou repetir isso. Não é privilégio nenhum para Deus ser glorificado pelos homens. Porque Deus não tem nada a ganhar de nós. Deus não tem nada a ganhar de nós. Nós não beneficiamos Deus com nada. Deus não é beneficiado com nada do homem. Podem ter certeza disso. Não o beneficiamos com nada e nem por meio de nada. Deus não tem nada a ganhar de nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que o homem dá. Eu sempre gosto de frisar isso, de falar no momento de oferta. Que quando você chega aqui e dá no gasofilácio, Deus já te deu primeiro. Deus já te deu fôlego de vida. Deus já te deu a habilidade para trabalhar. Deus já te deu a inteligência. Deus já abriu a porta do emprego. O que nós vamos dar para Deus? Fala, Deus, aqui eu estou dando do meu dinheiro. E seu dinheiro, rapaz? E seu dinheiro? O seu dinheiro, eu vou lá. Hoje em dia nós sabemos que muitas tecnologias, muita coisa para você tem que pagar. Esse dia eu estava querendo usar um Word para mim fazer meus textos. Eu uso muito, faço faculdade, enfim, estou estudando. Faço minhas pregaçõezinhas aqui, essa explicação de fumo aqui. Aí o Word não queria abrir. Porque tinha inspirado. E para mim usar o Word, eu tinha que pagar. Eu tinha que desempernar 51 reais. 50 pau para poder ter um Word lá. Aí você já imaginou se Deus também fosse cobrar pelos programas que ele estabelece dentro da gente? Não está certo. Você tem inteligência para matemática? Quem programou essa inteligência você sou eu. É tanto por mês para você desenvolver sua inteligência aí, para você ser um engenheiro. Já pensou se tiver que pagar? Então Deus, nós não damos nada para ele. Tem muita gente arrogante, presunçosa aí fora, que fica criticando a igreja, criticando o povo, criticando. Ele não sabe que até para ele abrir a boca para falar as besteiras, ele precisa da graça de Deus, que cai como chuva, que vem sobre todos. Deus é bom e é misericordioso demais. Amém, irmãos? Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Isso aqui é para colocar o homem no seu devido lugar. Isso aqui é uma forma para dizer, homem, você é importante, você é importante. Deus te fez coroa da criação, sim, Deus fez coroa da criação. Você é importante no processo da administração, como Deus assim ordenou o homem, né, colocou no homem a sua imagem e semelhança para administrar o jardim. O homem tem toda essa importância, mas o homem não é a última bolacha do pacote. O homem não é a Coca-Cola, a última Coca-Cola gelada do deserto. Se esses não clamarem, as pedras clamarão. Deus não deixará de receber a sua glória se nós fecharmos a nossa boca. Deus não deixará de ser Deus se nós virarmos as costas para Ele e falar, agora eu quero curtir praia, agora eu quero curtir shopping, agora eu quero curtir internet, agora eu quero ver aquelas coisinhas interessantes, né? Para dar aquela apimentada no meu corpo e tal. E quem vai ser prejudicado com isso? É eu mesmo. Deus vai continuar sendo Deus. Agora, para fechar,
É importante dizermos. Coisas que só discípulos fazem. Só discípulo. Discípulo não está disposto para perder para pedra nenhuma. Discípulo não quer perder para pedra. Discípulo não vai deixar uma pedra clamar no seu lugar. Discípulo não vai deixar uma pedra adorar no seu lugar. Discípulo não vai deixar pedra evangelizar. Discípulo não vai deixar pedra fazer discípulo no seu lugar. Porque discípulo tem DNA de Deus. Discípulo tem amor. Discípulo tem temor do Senhor. Discípulo diz, Senhor, tu fizeste todas as coisas. Senhor, o Senhor não precisa do meu louvor, mas eu te amo. E eu quero te adorar e eu quero te servir em espírito e em verdade. São coisas que só discípulos fazem. Que Deus possa abençoar. Que a terra possa haver mais discípulos. Que nessa Páscoa, que nesse início de Páscoa, nós nessa ceia, nós possamos nos aproximar da mesa dizendo, Senhor, eu sou e quero ser um discípulo teu. Eu não quero perder para a pedra, Senhor. Eu não vou deixar nenhuma pedra adorar no meu lugar, porque eu sou seu discípulo, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero dizer como Josué, em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, não sei. Escolhei a quem sirvais. Tem deuses além do Jordão. Tem deuses para lá. Tem deuses aqui do lado de cá também. Vocês escolhem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos discípulos do Senhor. Eu e minha casa queremos seguir ao Senhor. Eu e minha casa queremos estar com o Senhor para sempre. Amém. E glórias a Deus. E aleluia. A Ele a glória. Glorifica o nome do Senhor. A ti a glória, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, você pode se colocar de pé um instante só. Nós queremos orar pela tua igreja nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Há muitos desafios e nós queremos orar para que o Senhor possa também olhar para a terra e encontrar discípulos. Como o Senhor Deus, lá em Crônica está escrito. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Venha se mostrar forte para essa geração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor há de fazer. Muito obrigado, Senhor. Porque a tua igreja, Senhor, ela sabe, Senhor, o valor do ato de cear contigo. O ato de renovar a aliança contigo. Por isso que nessa noite, nós bendizemos o teu santo e querido nome. Te agradecendo por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas. Assim nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor?